A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa 7ª lição, o Ministério de Eliseu. Na lição passada, nós vimos a transmissão de cargo do nosso querido profeta Elias para o profeta Eliseu, quando ele é elevado aos céus em um redemoinho e de repente a sua capa, como Eliseu havia pedido, acontece. E hoje nós falaremos acerca dessa lição maravilhosa que com certeza muito irá nos enriquecer o nosso entendimento bíblico. Já quero dizer para vocês que nós temos no nosso canal uma playlist com todo o ministério do profeta Eliseu, versículo por versículo, tá bom? Você vai encontrar aí no nosso canal, tá bom? Essa playlist especial. O texto áureo diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 11. Josafá sabia que os demais profetas poderiam ser profetas comprados, profetas sem um compromisso com Deus, mas ele sabia que os verdadeiros profetas falariam aquilo que era a vontade do Senhor nosso Deus. A verdade prática vai dizer assim: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Deus, de fato, opera maravilhas. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículos 5, depois do 9 a 11, do 14 ao 18, capítulo 4, do 1 a 7, e depois do 38 ao 41. Não lerei todos os versículos para ganharmos o tempo. Leremos alguns versículos. Segundo Reis, capítulo 3, 5 diz: Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as suas mãos. Versículos 40 e 41. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Nós falaremos nesta lição sobre alguns milagres que aconteceram já no início do ministério do profeta Eliseu. E com certeza são momentos marcantes que nós veremos no decorrer da lição. Qual é o objetivo geral da lição? Destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Objetivos específicos: evidenciar que o Senhor zela por seu povo. O segundo objetivo específico está equivocado, porque diz assim: demonstrar a confiança da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela está relacionada ao profeta Elias e não ao profeta Eliseu. Então, esse segundo objetivo específico nós não conseguiremos achar no decorrer da lição. No terceiro, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Eu lhe convido a vir comigo e com certeza vai ser uma bênção te receber. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, acione as notificações e deixe que o Senhor atue, que o Senhor trabalhe de forma maravilhosa na sua vida. A introdução vai dizer assim:
O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram o vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. O interessante é que Eliseu já não existe mais, mas a unção de Deus está à disposição da igreja, para que essa igreja, ao viver esse momento ímpar com Deus, seja de uma forma maravilhosa, alcançada por esta presença, por esta gloriosa presença. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Número 1, reis bons e maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração a ídolos. Não necessariamente o rei, ele poderia ser até um bom rei para o povo, mas uma vez que esse rei, mesmo sendo bom para o povo, ele promovia a adoração a outros deuses, ele estava diante do Senhor sendo considerado o mau rei. Por quê? Estava levando o povo à perversidade, estava levando o povo ao erro, estava levando o povo a uma situação de, vamos dizer assim, de abandono espiritual, de um abandono da verdadeira fé, da genuína fé. Então era muito prejudicial, embora fosse bom por um lado, mas enquanto eles estavam negligenciando o chamado de Deus, então eles eram considerados maus reis, por causa da idolatria. No 2 diz, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, está vendo? Leva o povo a adorar ídolos, adorar ídolos, aos deuses que fora estabelecido nas cidades, enquanto Josafá leva o povo à verdadeira adoração. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá, ele antes da morte de Acabe, esse rei pagava tributos a Israel. Mas com a morte de Acabe, aqueles reis que se sentiam oprimidos pelo rei de Israel, eles armaram meios para que eles conseguissem, por meio de força, se libertar do rei de Israel. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Sempre quando há uma carga pesada sobre alguém, sobre o povo ele vai tentar de alguma forma se livrar. Nesse caso aqui, o rei dos moabitas vai tentar se livrar e depois vai se ajuntar com mais 2 reis para quê? Para tentar ter de volta aquilo que o rei de Israel havia cobrado deles com duros impostos. A predição de Eliseu se cumpriu no 3. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio de poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Deus iria fazer brotar águas. E
O que era necessário que o povo fizesse era fazer o quê? Cavar buracos. Eles só precisavam cavar os buracos, cavar os poços. Precisava ter fé para isso, porque senão eles não cavariam. Por que não cavariam? Porque não teriam fé, eles diriam assim, está tudo seco. Como? E para que cavar poço? Mas era Deus que havia determinado. E então vai acontecer desta forma. Deus vai, de uma forma maravilhosa, Deus vai agir e o sobrenatural vai acontecer no meio do povo. Porém, Josafá, sendo um homem temente a Deus, ele vai falar com o rei de Israel. Não tem aí um verdadeiro profeta? De fato, amados, ele sabia que o verdadeiro profeta era aquele que falaria em nome do Senhor nosso Deus. Então nós vamos ver que Deus opera o milagre, há uma abundância de água muito grande, que além de saciar a sede dos animais, deixaram com que aqueles homens, eles ficaram apavorados quando eles olham a terra de Edom, era uma terra vermelha, e aquela terra vermelha misturada com a água parecia sangue. Quando eles olham de longe e o espelho da água refletia sangue, eles ficaram apavorados. E com isso, Deus foi e deu vitória ao seu povo. Está registrado nesse capítulo 3, a partir do versículo 21 vai tratar sobre isso, e no 22 vai falar sobre isso também. O 22 diz assim: e levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram a outro. Agora, pois, a pressa, moabitas. Então, eles correram, eles pensaram que havia acontecido uma tragédia, mas na verdade foi Deus, operou o milagre e as águas ali pareciam ser sangue. Deus sabe como trabalha, igual o nosso Deus, não tem outro, né? Ele é maravilhoso naquilo que ele faz. Então, Josafá recebe a palavra do profeta e o povo foi, graças a Deus, foi livre, foi liberto dessa opressão que estava para acontecer por causa desses 3 reis. A síntese desse tópico vai dizer assim: não importa se pessoas infiéis existirem no meio dos fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Infiéis, profanos, mentirosos, sempre teremos, sempre nós veremos. Porém, o que nós temos que ter em mente é o seguinte: Deus só trata com fiéis. Com profano não, Deus não trata com profano, mas Deus trata com fiéis. No 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres naquela época dependiam dos seus maridos para promover o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. A falta de suprimento, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Você conhece essa passagem? Quando ela se aproxima, fala com o profeta Eliseu, dizendo que o seu esposo, que era servo de Eliseu, havia morrido e agora os credores foram lá para levar os seus filhos. E ele diz: o que você tem em casa? E ela então vai dizer o que ela tem, e por meio disso o milagre vai acontecer. O 2 diz: uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos
e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível um pouco de azeite que possuía e pô-las à parte, à medida que ficassem cheias. Foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela, vendo o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. No 3, e eu vou ler o 3, já volto no 2 para a gente fazer uma junção aqui. Senão eu vou dizer e vou repetir no 3. Fé, obediência e família unida. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Hebreus capítulo 11, né? Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Ou seja, Deus vai usar o que você tem para que o milagre possa acontecer. É claro que Deus pode fazer surgir, vocês viram no nosso primeiro tópico, que Deus diz que vai brotar água e vai ter livramento. Do nada Deus faz existir. Mas aqui Deus pega algo que já existe para dar sequência na vida daquela mulher. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu, exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Ou seja, aquela mulher com seus filhos eles irão entender o perigo que eles estavam vivendo. Qual era o perigo? Ela ficar sem os 2 filhos até que aquela dívida fosse paga. Imagine bem, aquela mulher viúva, sem filho, sem sustento. Se fosse uma mulher nova, iria para a prostituição. Se fosse uma mulher velha, ia virar uma mendiga. Então, a situação daquela mulher era muito difícil. Por que eu volto ao 2? Porque o profeta vai mandar que ela pegue vasos emprestados. Aqui, além de a mulher precisar ter um bom relacionamento com seus filhos, para que o milagre aconteça dentro da sua casa, ela precisava, e seus filhos também precisavam, ter um bom relacionamento na vizinhança. Ela precisava ter um bom relacionamento, ter um bom convívio com as suas amigas, porque senão, a hora que o filho batesse lá e dissesse assim, olha, a mamãe mandou pedir vasos, as suas amigas não iriam lhe emprestar. Mas o que nós vemos aqui que ela era uma mulher que edificava a sua casa e tinha um bom relacionamento com a vizinhança. E isso para ela foi fundamental para que o sobrenatural de Deus acontecesse. Os filhos vão em busca dos vasos e trazem os vasos para casa. O milagre, amados, não iria acontecer no quintal, não iria acontecer no terreiro, não ia acontecer à vista das pessoas, não. Até porque Deus tem segredo com você que vai acontecer no secreto de Deus na tua vida. E no tempo certo as pessoas saberão, mas não é de imediato. Não, não, não. O que Deus tem para você pode se concretizar ainda que você não esteja entendendo. Eles trazem os vasos, aí ele manda, entra para o seu aposento, intimidade na família, intimidade com Deus, intimidade na família, fecha a porta. Ninguém precisa saber o que está acontecendo. E você usa o que você tem, usa o azeite, e esse azeite vai acontecer. Imagine, Eliseu libera uma palavra de fé, mas aquela mulher também precisava ter a fé para que o milagre acontecesse. Se ela saísse de lá dizendo que o profeta era louco, que o profeta era doido, não sabia o que estava falando, o milagre não iria acontecer na sua vida. Quando ela sai de lá consciente de que iria fazer de fato aquilo, ela está entendendo que o milagre vai acontecer. Já começou que ela fala para os seus filhos ir buscar os vasos, prepara todo o ambiente. E agora? Eu fico imaginando a expectativa. Uma vasilha com um pouquinho de azeite, mas aquele pouquinho de azeite é suficiente para que o milagre acontecesse na vida daquela mulher. E o pouquinho que você tem também é suficiente para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Que coisa maravilhosa. Fé, obediência
e uma família unida para ver o sobrenatural de Deus. Una a tua família em prol de um objetivo sagrado, em prol de algo que vai glorificar a Deus. E você vai ver o resultado em nome do Senhor Jesus. A síntese desse tópico diz assim: Deus não necessita de coisas grandes para operar milagres. Muitas vezes, o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Ei, o que você tem na tua mão? E é aí que Deus vai operar um milagre, a partir disso que você já tem. No 3 diz assim: a morte que havia na panela, a escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Vocês se lembram bem que quando Eliseu e Elias passam o Jordão e vai a Gilgal, eles ali havia uma escola de profetas. Eles estavam atentos aos movimentos de Elias e Eliseu. E agora, irmãos, houve uma grande fome, Vocês já viram que a Bíblia, ela está sempre tratando a questão da fome? Sempre, sempre, sempre. Você vai ver, sempre tem casos falando sobre fome. E há uma fome, sim. Hoje também há uma fome, tanto física quanto uma fome espiritual. Só o Senhor para nos dar vitória. Nessa escola, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Nós vamos ver que eles então fazem parte de uma escola de profetas. Essa escola de profeta vai prepará-los para defender a lei, para defender o que Deus estava falando, aquilo que eles já tinham aprendido. Eles não estavam ali para aprender a profetizar, mas estavam ali para ter um conhecimento e, a partir desse conhecimento, eles se voltarem para o Senhor e defenderem aquilo que eles acreditavam ser a verdade. A morte na panela. Foi na escola de profeta de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente, pela falta de conhecimento sobre as plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Aqui, eu não entendo que seja diretamente o servo do profeta que pegou a planta que iria fazer mal. Eu até coloquei aqui, mas eu acho que eu não vou achar o nome é um pouco difícil, né? Parece que é Coloquíntidas. Eles foram várias pessoas que foram buscar o alimento. Várias pessoas. E um daqueles que sem conhecimento, ele pegou o que tinha, levou e colocou lá. E eu fazendo aqui para passar para vocês, essa planta ou essa erva que foi colocada na panela, ela iria dar, posso usar aqui a palavra? Iria dar uma diarreia neles terríveis. Porque olha só, ela é uma planta de uma família que ela produz o quê? Ela produz um aumento na evacuação intestinal e provoca purgação, ou seja, quando eles comessem aquilo, ia dar uma dor de barriga, ia dar uma cólica, ia dar uma diarreia terrível. Por isso que alguém mais experiente, quando viu, falou: não pode, tem morte na panela. E de fato, só que eu já falei para você que eu fiz todos os milagres de Eliseu, eu tenho aí uma playlist especial, e eu pude dizer lá, quando eu gravei, que aonde está o veneno, onde está o veneno? Quando chega a palavra, quando chega a farinha, quando chega o pão, quando chega a palavra, o veneno sai. Eliseu pegou o quê? Para operar o milagre?
pegou farinha. Farinha faz pão, pão palavra. Pegou o símbolo da palavra para poder trazer saúde àqueles homens. E hoje também nós temos o pão, que é a palavra de Deus, para trazer saúde para você e para mim. Que Deus nos abençoe. Ele coloca lá e ele diz, pode comer, porque a morte já não está mais na panela. E tem muita panela que está produzindo morte realmente. Mas que a nossa panela possa produzir a vida eterna. Vida eterna é essa que glorifica o nome do Senhor nosso Deus. A nossa síntese desse texto vai dizer, o Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém sempre espera de nós uma atitude de fé. Concluindo, amados, nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Se Deus te mandar fazer, faça, porque o milagre vai acontecer. A glória de Deus vai ser manifesta e você cantará o hino da tua vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os soldados, os homens, precisaram cavar os poços. A mulher, a viúva, precisou pegar com seus filhos vasos emprestados. O servo, com os demais, precisaram colher alimentos para fazer uma grande sopa. Tudo isso precisou da atitude humana. E hoje Deus quer contar com você, com a sua atitude, para que o milagre chegue na tua casa, na tua vida, na tua família. Ore comigo. Querido Espírito Santo, obrigado por chegar nessa nossa 7ª lição, entendendo que o Deus de milagre continua o mesmo. E que nós, ao entendermos isso, nós faremos com que o teu nome seja glorificado. Senhor Jesus, abençoe-nos de forma especial e que cada um de nós vivamos o tempo de milagre nas nossas vidas. Obrigado por mais um dia, por mais uma lição. Que cada um que estudou essa lição possa ter um enriquecimento espiritual na sua vida e possa colocar a sua fé em prática, em obediência à palavra do Senhor nosso Deus. Que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus, e você que crê diz, amém. Eu lhe convido a vir comigo nas nossas lições. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. De repente você vem, você estuda a lição e você esquece de se inscrever. Então faça essa ação agora, tá bom? Vai logo embaixo, clica e do lado acione as notificações e vai ser uma bênção estar com você. E na próxima semana nós estudaremos sobre Naamã é curado da lepra. Vai ser outra lição extraordinária. E eu te espero em nome de Jesus. Um bom domingo e uma boa semana de paz em nome do Senhor. Amém.